faça uma excepcional noite. Eu tava com muita vontade de falar sobre outra coisa, mas como eu vi que eu prometi ontem falar mais sobre os Peter Pans aí, né? Vou deixar o assunto da reflexão de hoje aí para amanhã, tá? Pra você ter um motivo para voltar amanhã. Mas veja só, ontem eu tava falando que você precisa instalar esse drive mental de que as crianças fazem o que gostam e os adultos fazem aquilo que precisa ser feito. E a gente já associou, né, porque essa é a história, né, que aqueles que não querem crescer têm a síndrome do Peter Pan, né? Porque ele era um menino que não queria crescer. Mas quando você analisa essa história, você vê que ela é um retrato muito real de uma verdade que ela é inerente a todos nós. E essa verdade é que você precisa escolher o seu sacrifício. Você não pode passar pela vida e não escolher um sacrifício. A parte boa é que você tem esse privilégio. Você pode escolher qual vai ser. Você pode escolher qual será a sua dor. Mas você não tem a opção de escolher uma vida sem dor, né? Sem algum tipo de dor, sem algum tipo de sacrifício. Porque senão você não vai crescer. Na história, o Peter Pan ele tem o seu maior pesadelo no Capitão Gancho. O Capitão Gancho é aquele adulto que perdeu a sua vida inteira atrás de uma obsessão e ele sente o seu destino chegar de uma maneira que apavora ele. Porque o Capitão Gancho ele perdeu a mão dele pro crocodilo que se chama TikTok, né? O TikTok, né? Será que você não tá perdendo a tua mão pro TikTok também? Mas vamos lá. Por que ele se chama TikTok, esse crocodilo? Porque quando ele comeu a mão do capitão, ele engoliu o relógio e esse relógio fica TikTok, ou seja, ele é uma alegoria do tempo. O tempo devorou um pedaço da vida dele, devorou um pedaço dele. E ele vai dizer na história que desde que sentiu o seu gosto, esse bicho anda ao redor querendo o resto dele, né? Esse é o posicionamento aí do Capitão Gancho com relação ao crocodilo TikTok. Ele tem esse temor de que o tempo vai consumir o resto de quem ele é, porque o tempo já mordeu um pedaço dele. Então ele é alguém que passou a vida obcecado aí com o Peter Pan, né? E foi tragado e vai caminhar para o destino onde o resto dele será tragado. Já o Peter Pan é o menino que não quer crescer. E por isso ele se isola, né, em um mundo com outros meninos que também não crescem. E eles têm noções distorcidas da realidade, eles acreditam que o Peter Pan é uma espécie de pai para eles, mas ele não é um referencial de segurança. E quando a Wendy aparece, eles têm essa mesma sensação. Pela primeira vez eles enxergam uma mulher, né? Porque a Wendy, apesar de ser uma adolescente, né, ela já está assumindo funções de uma mulher crescida, porque ela cuida dos irmãos como se ela fosse a mãe deles, e ela fala no discurso dela sobre casar, ter filhos, né? Ela tem uma visão daquilo que é amadurecer. E o Peter Pan abre mão disso. Ele tá tão obcecado com a sua infância perene que ele foge da possibilidade de um relacionamento real com uma mulher real e ele se contenta com a pornografia. Ele se contenta com a Tinkerbell, que não é a realidade. É a Sininho, né, a fadinha lá, que não é a realidade. É, ao contrário, um substituto, uma fuga para a realidade. E a gente vive uma geração em que cada vez mais isso é comum. Eu não vou entrar aprofundadamente em méritos de marxismo cultural e tudo mais, porque não é o momento ainda. Mas compreenda que existe toda uma construção para que a gente tenha essa infância postergada, né, e o amadurecimento venha mais tarde. É só você dar uma boa olhada aí pelo Instagram e os memes que se fazem a respeito de aquilo que a geração dos nossos pais e avós tinha construído e conquistado quando eles tinham a nossa idade, né? E como a nossa geração ela é um pouco mais imbecilizada e fica gastando tempo com um monte de coisa que não faz sentido e outras coisas, né? Eu não estou dizendo que você precisa viver segundo a timeline dos seus pais ou de uma geração passada, mas eu queria despertar a sua atenção para o fato de que nós todos estamos inseridos em uma geração
onde ser criança é cada vez mais normal. Então o tempo vai passando, fisicamente as pessoas crescem e vão assumir responsabilidades no mundo real, mas você vê comportamentos típicos de criança. A pessoa que não tem o que quer emburra, a pessoa que se recusa a fazer aquilo que é necessário, a pessoa que foge dos sacrifícios, né? Então, o que está chegando mais recentemente, assim, eu recomendo que busque, né, os primeiros vídeos do Transbordo lá, assista sobre perdão, procure até me pedir aqui que eu encaminhe os primeiros vídeos, né, porque de certa forma está sendo uma construção. Nós falamos, né, sobre aquele tripé do corpo, alma e espírito, sobre abraçar a dor, o desconforto e como tudo isso tá na origem do crescimento, né? E então é legal que você resgate assim, porque muitas coisas, e principalmente à medida que o ano for passando, vão ser coisas que vão ter sido mencionadas lá e você vai ter uma compreensão melhor se você tiver acompanhado anteriormente. Mas é isso que eu queria chamar a sua atenção. Preste atenção porque nós estamos imersos em uma geração onde isso está sendo normalizado. E talvez você seja uma pessoa responsável, uma pessoa que está vivendo a sua vida adulta, está fazendo as suas escolhas e decisões, mas preste atenção para ver em que nível essa atmosfera está envenenando o ar que você respira. Se você de vez em quando não está meio mimizento, fugindo da dor, fugindo da responsabilidade, querendo a solução fácil, o alívio imediato e essas soluções instantâneas, né? E fugindo daquilo que é o natural das estações da vida e do mundo, né? Que é muito trabalho no plantio e depois a colheita, né? Então fica aí essa reflexão para que você traga isso para a sua vida e utilize como combustível para tomar decisões, né? Quais são aquelas dores que você está fugindo, quais são os caminhos que você está procurando a saída mais fácil e de que maneira isso está talvez te destruindo, né? Se caracterizando aí nos seus demônios de estimação e de que maneira isso está te segurando no chão e impedindo que você realmente destrave, cresça e toque o terror nessa geração. Tá certo? Pense nisso. Amanhã a gente vai falar sobre um outro tema, mas já fica o spoiler aí. Tem uma reflexão muito interessante baseada em uma descoberta, né? Que o nosso cérebro, veja só, ele só consegue dizer isto é realidade e isto é imaginação se aquilo que é tido como realidade pelo seu cérebro ele acredita. Tá? Volta aí uns segundos, escuta de novo essa frase, martela isso na sua cabeça até amanhã, junto com essa reflexão aí dos Peter Pans e como eles estão afetando a sua vida e mais sobre isso e sobre como a nossa mente é a nossa terra, né? É o terreno fértil onde as sementes caem e como a gente precisa ter cuidado realmente com a nossa mente para que ela seja um solo fértil que vai gerar frutos a 30, 60 e 100. Tá legal? Tamo junto. Até depois do fim.